Conselho de Segurança da ONU se reúne para discutir o bloqueio marítimo dos Estados Unidos na costa da Venezuela, com China e Rússia declarando grande apoio a Nicolás Maduro, a Venezuela chamando de maior extorsão da sua história e até mesmo o Brasil exigindo que a Carta da ONU seja cumprida. Vale lembrar que essas ações fizeram com que Nicolás Maduro decretasse uma nova lei que pode punir ainda mais a oposição, e o Brasil considera que essas ações americanas na Venezuela podem se estender para toda a América Latina, inclusive as eleições do Brasil. Será que vai rolar? Falar um pouquinho também, galera, sobre os Estados Unidos, que segundo a reportagem do New York Times, nesse momento estão na mão dos chineses, até porque o Pentágono também solta um relatório alegando que o crescimento militar da China está ameaçando os interesses americanos na região da Ásia-Pacífico, alegando que nesse momento, no ritmo de crescimento dos chineses, não tem condição de defender os seus aliados. Será que a China então superou os americanos? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre os americanos que iniciam sanções contra a União Europeia, com palavras polêmicas da Giorgia Meloni, que não são muito positivas para o ano que vem, e também o Zelensky, que fala que a ideia de entrar para a OTAN ainda não foi finalizada. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que nesse momento, agora, a Nômade, que é parceiraça aqui do canal, está te dando um presentaço de Natal. Caso você queira diversificar suas posições, nesse momento que o dólar está tendo um leve aumento, ano que vem é ano de eleição, ano de instabilidade política, a gente sabe como geralmente varia o dólar, eu, Ricardo, considero que está com bom preço frente ao passado recente. Utilizando o meu cupom, você, na Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, consegue ter acesso a 2% de cashback na sua primeira conversão cambial e ainda ter acesso a um chip de 3 GB para você utilizar nas suas viagens internacionais. A Nômade já tem as melhores taxas do mercado, praticamente te pagando, 2% de cashback na sua conta, na sua primeira conversão cambial. Cara, não tem motivo para você não baixar o aplicativo. Baixa lá, tá? É de graça, veja com seus próprios olhos. Tem uma série de benefícios, você pode utilizar nas suas viagens internacionais. Vale muito mais a pena do que ficar pagando com cartão de crédito, pagando IOF, preços altíssimos ali. Cara, eu gosto mais, Quando eu fiz minha viagem, utilizei o cartão Nômade, que aceita em mais de 180 países. Além disso, você tem o benefício no aplicativo de ter acesso a, por exemplo, o Nômade Explorer, que é o cartão de crédito da Nômade que eu utilizo aqui no Brasil para pagar minhas contas. Vou ganhando cashback dolarizado, eu vou tendo acesso a pontos que não expiram, dentre uma série de outros benefícios, como acesso ao Nômade Lounge nas viagens internacionais, que é a sala VIP da Nômade, galera. Aliás, sensacional, tá bom? Então, se vocês quiserem, vou deixar para vocês aqui o QR Code na tela, meu cupom Marcílio50C, para você ter acesso à maior e melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo. E já adianto pra vocês, galera, apesar de ser hoje véspera de Natal, possivelmente hoje é a data que vocês vão comemorar com seus familiares, enfim, ou passar sozinhos, enfim, não sei qual que é a sua crença, como a relação com a sua família, mas desejo pra vocês um excelente Natal. Tamo junto? Valeu muito por acompanhar aqui, ao longo do ano. Eu gosto muito aqui de ter esse trabalho de comunicar com vocês. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, como eu trouxe pra vocês na introdução, depois da Venezuela ter exigido frente aos seus aliados que houvesse uma pressão para que uma reunião do Conselho de Segurança da ONU acontecesse, ela de fato aconteceu. Isso vem na esteira de um bloqueio marítimo dos Estados Unidos na região do Caribe contra a Venezuela, com os americanos alegando que não é um bloqueio total, mas somente contra o que eles chamam de frota fantasma, ou seja, os navios que são sancionados e mesmo assim tentam negociar petróleo com o mercado internacional. Hoje, isso corresponde, segundo dados internacionais, a quase 40% de todos os recursos venezuelanos. E o Mike Waltz, que foi o representante dos Estados Unidos na ONU, ele se pronunciou exatamente nesse sentido, segundo os Estados Unidos, Os americanos, isso falando na reunião, nós seguiremos, com as sanções e pressões na máxima extensão possível. O nosso objetivo é privar o governo venezuelano de recursos financeiros vindos do lucro do petróleo que estão permitindo que Nicolás Maduro siga
prosseguem em sua apropriação fraudulenta do poder e das suas atividades narcoterroristas. O povo da Venezuela merece algo melhor. Ou seja, os americanos alegam, porque não reconhecem as eleições da Venezuela e reconhecem Nicolás Maduro como líder do cartel Los Soles, e alegando que ele passa um pano para outras organizações, inclusive para pessoas que comercializam entorpecentes com os Estados Unidos, que ele não pode continuar no poder. Então a pressão econômica e até mesmo militar, com a possibilidade de ações terrestres, vai acontecer. Só que a questão é que isso segue os princípios do direito internacional. Essa é a visão do Brasil, da China, da Rússia. A própria Venezuela, por exemplo, quando foi se pronunciar, alegou que o que está acontecendo agora é a maior extorsão da história. Estamos diante de uma potência que atua à margem do direito internacional, exigindo que nós, venezuelanos, abandonemos o nosso país e nos entreguemos. O Celso Amorim, que é o assessor especial, das relações exteriores do Brasil, ele falou isso num passado recente. Se todas as eleições que os americanos não concordem ou que haja possibilidade de fraude, segundo algum país da comunidade internacional, sofrer pressões, bloqueios ou ações militares, não vai ter mais democracia, não vai ter mais governos estáveis pelo mundo, segundo a visão, claro, do Celso Amorim. A China anunciou também que é uma violação do direito internacional e a Rússia falou que os Estados Unidos estão tendo uma atitude de cowboy, que isso coloca em risco não só a Venezuela, mas todos os países da América Latina, até pela doutrina estratégica e militar que foi divulgada pelos americanos no passado recente. Chamou de corolário Trump, a doutrina Monroe do século XXI, porque de fato é interesse dos Estados Unidos aumentar sua presença na América Latina. O Brasil também se pronunciou com o nosso representante na ONU, Sérgio Danesi, e ele falou que o Brasil, a América Latina, somos e queremos, os latino-americanos, continuar com uma região de paz, respeitando o direito internacional e com boas relações com os nossos vizinhos. A força militar e o bloqueio naval violam a Carta da ONU, devem ser cessados em favor de instrumentos políticos e jurídicos amplamente disponíveis. Ainda falou que convida Estados Unidos e Venezuela, utilizando o Brasil como palco, para ter uma conversa genuína e honesta sobre como resolver esse conflito. Lembrando que o Brasil, ele se coloca meio que assim, não distante, porque a gente tem muito interesse nesse conflito. Uma eventual guerra poderia desestabilizar não só a Venezuela, mas toda a América Latina, causar uma crise dos refugiados, possibilidade de bases militares americanas próximos da fronteira com o Brasil. Não é do interesse do Brasil que tenha algum tipo de conflito. Mas o Brasil, oficialmente, lembrando, não reconhece Nicolás Maduro como presidente oficial da Venezuela, embora tenha mandado representantes para a posse. É uma posição meio ambígua do Brasil, porque o Brasil, lembrando, fez, junto com o México e junto com Colômbia, uma espécie de tríade de fiscalização do processo eleitoral. Quando não houve o reconhecimento, porque a oposição da Venezuela declarou que o Edmundo González tinha recebido mais de 70% dos votos, segundo as atas que eles contabilizaram, só que o CNE, o órgão eleitoral venezuelano, não aceitou, o Brasil pediu para 3 países que são de esquerda, México, Colômbia e Brasil, fizesse a contabilização das atas. A gente vai dar uma imparcial aqui, A Venezuela não liberou, a Suprema Corte fez a contabilização novamente dos votos, sabe-se lá se foi verídico ou não, eu considero que não, mas enfim. E divulgou os dados que o Nicolás Maduro foi o presidente de fato. O Brasil não reconheceu isso como legítimo, mas continua mantendo relações diplomáticas e geopolíticas. Acho que é muito mais uma tentativa de manter a soberania da América Latina do que exatamente defender o Nicolás Maduro. O próprio Celso Amorim falou, por exemplo, que Nicolás Maduro e Brasil não têm mais aquelas boas relações como já tiveram no passado, mas que ainda assim não defende uma intervenção. Até porque, pela doutrina divulgada pelos Estados Unidos e pelas políticas americanas em relação à Groenlândia, em relação ao Canadá, em relação ao Panamá, lembrando que o Panamá foi obrigado a fazer um acordo de tirar empresas chinesas e permitir exercícios militares com embarcações americanas, preferências comerciais com os Estados Unidos, o Brasil tem medo dessa maior ingerência dos Estados Unidos na América Latina. E isso foi compartilhado por fontes ouvidas pelo governo brasileiro. Por mais que a gente tenha uma química rolado entre Lula e Trump, por mais que o Trump tenha retirado algumas sanções em relação a autoridades, como Alexandre de Moraes, da Lei Magnitsky e tudo tal,
Por mais que algumas tarifas tenham reduzidos os 50% para, entre aspas, só 10%, ignoradas as questões políticas e só ficando as questões comerciais, o Brasil prometeu, por exemplo, fazer uma cooperação no combate ao narcotráfico internacional, um combate ao crime organizado. O Brasil ainda tem medo, porque, convenhamos, o principal medo dos Estados Unidos na América Latina é a ideia de um aumento da influência chinesa. O Brasil fecha parcerias, a Colômbia fecha parcerias, o Equador, tanto faz se é direita ou esquerda, né? Até a própria Argentina, por exemplo, do Javier Milei, por mais que tenha se aproximado geopoliticamente dos Estados Unidos, a China ainda é a maior parceira comercial aí dos chineses, entende? Então, o Brasil, hoje, a visão do Trump é que, segundo o governo brasileiro, tá? É que, eventualmente, um governo de direita no Brasil, seja, sei lá, o Flávio Bolsonaro, seja o Ratinho Júnior, seja o sei lá, quem vai concorrer, né, pela direita brasileira, poderia ser mais interessante geopoliticamente para os Estados Unidos. E aí, o que aconteceu na Argentina, não sei se vocês se lembram, mas o governo americano, ele condicionou um aporte de cerca de 20 bilhões de dólares em empréstimos para pagamento de dívidas, tal, até mesmo um swap cambial, a vitória de Javier Milei, e também alega as intervenções que aconteceram em Honduras, onde a gente teve, por exemplo, a candidata, né, da situação, que era uma candidata à esquerda, a Richa Moncada, sendo criticada pelos Estados Unidos, ele cancelou vistos, deu indulto, por exemplo, a Juan Hernandez, que tinha sido condenado pelos Estados Unidos por ser uma liderança do narcotráfico, mas como pertencia ao mesmo partido de quem o Trump estava apoiando, concedeu indulto, alegando que era uma grande personalidade. Então o Brasil tem medo que possa ter algum tipo de interferência estrangeira nas eleições brasileiras. Você acredita nisso? Que de fato, independente de governo, tá? Se os interesses americanos, divulgados publicamente, é maior interferência na América Latina, quem é o país mais importante da América Latina, do ponto de vista econômico e populacional? É nós, né? Brasilzão. Ou seja, há essa possibilidade. A questão é, o Brasil fechou esse monte de acordo, né? Essa redução das sanções e tal. Por enquanto, não foram vistas grandes contramedidas. Será que o Brasil concedeu as terras raras? Será que o Brasil vai conceder espaços de data centers? Será que o Brasil prometeu não lutar mais por um BRICS que faça uma moeda comum? Cara, não sabemos, né? Então a gente não sabe o que tem nas entrelinhas dos acordos. Mas que os americanos querem aumentar sua interferência, isso com certeza eles querem. Além disso, cara, nós tivemos duas notícias também muito preocupantes para os Estados Unidos. Uma divulgada pelo New York Times e outra divulgada por um relatório do Pentágono americano, que demonstram como os chineses estão crescendo não só no hard power do ponto de vista militar, mas também no seu soft power, na dependência econômica, cultural e política. Segundo o New York Times, hoje, os americanos que têm aquela proposta, né, da frota dourada, divulgaram uma nova classe, por exemplo, de encouraçados, que é o Trump, né, a classe Trump ali, que vão ser os maiores, melhores, 100 vezes mais poderosos navios de guerra. Eu já fiz uma problemática com vocês, analisei ontem, tá, inclusive no canal, quais são os benefícios e malefícios dessa nova proposta do Trump, mas é fato que, assim, uma das dificuldades é que você precisa de insumos. Tanto que o Trump prometeu que, além de divulgar, além de crescer essa frota marítima americana, ele também ia fazer questão de comprar todos os produtos e insumos de fábricas americanas. Porque hoje, de fato, existe uma dependência muito grande, cerca de 50% para mais dos produtos que são feitos ali, os insumos produzidos para a produção naval militar, é tudo feito na China. Vamos colocar uma coisa pior, divulgada pelo New York Times, pior para os Estados Unidos, claro, né? Que quando você pega hoje um dos pontos fracos dos Estados Unidos são as baterias de lítio. Segundo os americanos, a China, ela tem hoje um domínio nesse sentido. O domínio da China na produção tem sido um problema para a indústria automotiva, mas também é visto como ameaça à segurança nacional, segundo o New York Times. Segundo o New York Times, as pesquisas indicaram que se os Estados Unidos forem extremamente protecionistas com as questões da bateria de lítio, eles conseguem fazer uma reviravolta em 10 anos. Ou seja, pelo menos nos próximos 10 anos, a China vai ter os Estados Unidos na mão, na questão, por exemplo, das automotivas, na questão da inteligência artificial, na questão da produção bélica. Eles falam, né, que para produzir células de fosfato e lítio para uma demanda doméstica, que é a demanda dos Estados Unidos, pelo menos uma década de fortíssimos investimentos, de subsídios, de protecionismo, de taxas para evitar a entrada de produtos estrangeiros. Só que daí, quando você tarifa outro produto para deixar a sua indústria mais competitiva, a China reclama.
Tanto que o Trump anunciou até 2027 um adiamento das tarifas sobre chips chineses. Era isso que o Trump queria? Óbvio que não. E aí é o que eu falo pra vocês. Não dá pra ser inocente. O Trump tá adotando medida protecionista. Nossa, como ele é malvado. Cara, convenhamos, dá pra ser inocente. Ah, não, tem que ser um livre mercado total. As nações têm que pensar nos seus próprios interesses. Você quer o quê? Terceirizar todos à toa? Ah, não, vamos deixar toda a produção de chips, baterias, tal, tudo na mão da China, porque eles são mais competitivos. Aí numa eventual guerra, aí numa eventual problemática econômica, os Estados Unidos vai ter que implorar para a China e vai ter que ficar na mão dos chineses para conseguir produzir equipamentos militares. Não pode isso. Eu falei pra vocês já, né? Ah, o professor fica só contra o Trump e tal. Cara, não é verdade. Eu não acho que você proteger setores sensíveis é uma coisa ruim. Não dá pra ser inocente, né? É necessário. A questão é como o Trump fez, impondo tarifas sem negociação, sem apresentar sua visão de mundo para a comunidade internacional e fazendo protecionismo contra produto agrícola, ou então contra a indústria, sei lá, de calçado, indústria têxtil, que aí não faz o mínimo sentido, cara, terceiriza, porque isso abaixa o custo de produção e controla a inflação nos Estados Unidos para você conseguir reduzir a taxa de juros. Mas agora, proteger setores como, por exemplo, energia, como o setor, por exemplo, de produção bélica naval, de chips semicondutores, cara, infelizmente tem que fazer, né? Existe o mundo ideal e existe o mundo real, o mundo pragmático. De maneira pragmática, tem que pensar nos seus próprios interesses. Então, a forte dependência dos chineses em relação à bateria é mais um dos problemas. Além disso, os americanos, eles divulgaram o maior orçamento militar da sua história, com quase 900 bilhões de dólares. Vão fazer o chamado Golden Dome. Estão anunciando novos encouraçados ali, a classe Trump, dentre outros revoluções militares, não é à toa. O Pentágono divulgou um relatório que fala que a China está fazendo uma expansão militar histórica e que sim, os Estados Unidos estão vulneráveis. Um dos exemplos que eles utilizaram foi que a China teria instalado em 3 silos diferentes, próximos da fronteira entre China e Mongólia, ou seja, no norte da China, cerca de 100 mísseis balísticos intercontinentais, claro, com capacidade nuclear. Além disso, fala de desenvolvimento de cyberataques, de mísseis de cruzeiro, de capacidades marítimas, dentre outros pontos que a China avança numa velocidade muito acelerada. Alega que hoje a China tem cerca de 600 ogivas nucleares, mas que para 2030 vai subir para 1.000 ogivas. O governo Trump, isso até já divulguei para vocês também, tá vencendo agora o tratado New START, embora convenhamos que não esteja muito bem, um bom funcionamento, nem pro lado da Rússia, nem pro lado dos Estados Unidos, mas o Trump vem pedindo, a gente quer renovar o acordo. Só que faremos um acordo trilateral, ou seja, Estados Unidos, Rússia e China. A China sempre se negou a fazer isso, alegando que os americanos e russos têm mais de 5.000 ogivas cada um. Vai querer fazer um acordo trilateral com a China, que tem 600? Então não faz o mínimo sentido pelos chineses. Os chineses alegam, inclusive, que os americanos não cumprem suas obrigações. Para que vai fechar um acordo trilateral com os Estados Unidos? A China fala que todas essas informações divulgadas, na verdade, não passam de propaganda anti-oriental, propaganda anti-China para justificar maiores interferências e disposição de armamentos na ilha de Guam, na Coreia do Sul, no Japão, nas Filipinas e outros aliados regionais americanos. Só que o relatório do Pentágono indicou que até 2027 a China vai ter força para lutar e ganhar uma guerra contra Taiwan. Eles querem usar força bruta com ataques de 1.500 a 200 milhas náuticas. E segundo o relatório dos Estados Unidos, em volume suficiente desses equipamentos que a China pode ter, deve ter, esses ataques sim desafiam seriamente a presença dos Estados Unidos em um conflito na Ásia-Pacífico ou no seu entorno. Ou seja, o crescimento, o expansionismo militar chinês ameaça a presença dos Estados Unidos na região que hoje é a mais importante do capitalismo global, que é a região da Ásia-Pacífico. Vocês entendem os altos investimentos americanos? Vocês entendem essa raiva, entre aspas, né, que o Trump tem da China? Cara, óbvio, né? A China ela vem se expandindo do ponto de vista comercial, se vendendo como a razoável da história, em detrimento do protecionismo americano, e no outro setor, que é o setor militar, até com parceria com os russos, também vem desenvolvendo. Então os americanos sentem sim que eles estão vulneráveis, principalmente na região da Ásia-Pacífico, e que a China ameaça o seu domínio militar estratégico mundial. E aí, Gara, acha que a China tem capacidade de superar os americanos em um futuro próximo? Deixa aí nos comentários. Além disso, Gara, tivemos também o Zelensky divulgando uma notícia que eu já falei pra vocês que eu discordo um pouco da sua posição, não exatamente pelo mérito, mas pela forma, né?
A gente sabe que uma das grandes reclamações da Rússia, e que é utilizada até hoje como argumento para os russos terem invadido a Ucrânia, é que a Ucrânia pretendia se alistar ou entrar para a OTAN. Ele alega que, não, houve ali um acordo boca a boca entre o Boris Yeltsin e o Bush pai, né, que não ia haver uma expansão da OTAN para a Europa. Não tem nenhum documento assinado, mas houve uma espécie de convenção, acordo boca a boca e tal. E fato é que Letônia, Lituânia, Estônia, Romênia, Bulgária, Polônia, uma série de países aí do leste europeu entraram para a OTAN. A Rússia considera isso como uma ameaça à sua segurança nacional e até por isso, segundo eles, né, um dos motivos, além da russofobia, perseguição contra os russos, a igreja ortodoxa, a língua russa, também, segundo a Rússia, né, foram os motivos que a Rússia invadiu a Ucrânia. O Zelensky falou que ele listou ali, né, alguns pontos que já foram pré-acordados por acordo de paz, que não rolou até o Natal. Cara, falei pra vocês, mas também vai ser um grande gênio da geopolítica, né, não ia rolar mesmo. Mas o Trump falou que, aliás, o Zelensky falou que ele não vai renunciar à OTAN, que cabe aos membros decidirem se eles aceitam ou não os membros da OTAN. A nossa escolha já foi feita, nós nos afastamos das mudanças propostas à Constituição da Ucrânia que proibiriam o país de ingressar na OTAN. A gente sabe que a Ucrânia tem na sua Constituição o ideal de ingresso na OTAN, mas claro, né, galera, o próprio Trump falou sobre isso, os líderes da OTAN também falaram que não tem clima para a Ucrânia entrar. Professor, você falou que você é o contrário, quer dizer então que você não respeita que a Ucrânia possa entrar? Galera, para mim, cada país pode fazer o que bem entender, né, desde que não coloque a integridade territorial ou a segurança do outro comprometida. Mas a questão é que, do ponto de vista político, eu não acho uma atitude muito hábil do Zelensky. Por quê? Vou imaginar que o Zelensky vai lá e ele assina um acordo. Não, realmente, a gente, já que os russos querem, Estados Unidos, tô falando que os russos querem, hein? Tô a favor da paz, hein? Assina aqui, não vou entrar pra OTAN. Legal. Daqui 5 anos, 10 anos, sai o Zelensky, sai o Trump, sai o Mark Rutte, sai o Putin, sei lá, sai todo mundo. Cara, novas lideranças vão estar no poder e uma lei foi criada pelos homens. Assim como os homens, sociedade, né? Assim como a sociedade pode também criar uma nova lei que impeça a lei que foi criada há 10 anos. Entende? Pra que o Zelensky vai ficar fazendo, entre aspas, birra? Não, a gente quer entrar pra OTAN. Isso é comprar briga com o Trump, é comprar briga com o Putin contra o acordo de paz. Cara, assina logo o acordo, daqui 10 anos muda, né? Você acha que é um pedaço de papel? Poxa, o Putin também, ele falou que, eu assino um documento, hein? Um documento que eu me comprometo a não ferir mais a integridade territorial da Ucrânia, que eu me comprometo a não atacar a Europa. Nossa, que legal, ele assinou um pedaço de papel. Dane-se, né? Entende? Então, na minha concepção, não acho que é uma atitude inteligente do Zelensky. E para finalizar, pessoal, como eu venho trazendo para vocês que a Europa ela está um pouco combalida nesse final de ano, né? Seja pelas sanções da China, pelo protecionismo chinês, alegando dumping da União Europeia, seja, por exemplo, com os Estados Unidos anunciando que a OTAN europeia vai ter que pensar nos seus próprios interesses, seja com o acordo do Mercosul Europeia que não vai para frente. Agora nós tivemos a notícia que Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, iniciou o processo de sanção contra autoridades europeias. A gente sabe que a União Europeia ela tem uma política muito parecida com o Brasil, pela visão dos Estados Unidos, que estaria bloqueando discursos nas redes sociais. A União Europeia fala que é porque desrespeita os seus princípios regulatórios de uso da internet, já que estaria incentivando uma falta de democracia, golpe de Estado, discursos xenofóbicos, dentre outras coisas. Os americanos falam que é falta de liberdade de expressão. Marco Rubio começou a sancionar lideranças europeias, em um movimento que começou agora, mas pode se estender para um futuro próximo aí, pelo menos, né? Como o próprio Friedrich Merz falou, a Pax Americana, ou seja, a ideia de um Estados Unidos que comanda um mundo ocidental, que aproxima a União Europeia e Estados Unidos, meio que já foi por água abaixo. E fico para vocês, para finalizar esse vídeo, com a frase da Giorgia Meloni, que eu acho que resume bem o que foi a Europa em 2025. 2025 foi um ano muito ruim para a Europa, mas não se preocupem, porque 2026 vai ser pior. Juro que a Giorgia Meloni falou isso. E aí, pessoal, concorda com a Giorgia Meloni? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, quero um Feliz Natal para vocês, desejo tudo de bom. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.